Olá, quem vos fala aqui é Dorival Edson e dando continuidade aos nossos vídeos, depois da parte 1, parte teórica, eu vou fazer agora aqui uma maquiagem em cima de uma pastilha MT-A2 da Lise Press, tá? Tentar chegar aqui a um resultado A3. E eu vou mostrar exatamente como eu faço no dia a dia. Eu peço desculpa não estar aparecendo, porque eu estou filmando com a minha câmera mesmo, então eu não tenho essa possibilidade de me mostrar. Só vou fazer a maquiagem, tá? Mas vou fazer aqui de forma prática, usando praticamente 6 cores, o dia a dia. E algo bem fácil para que todos consigam fazer. Claro que não é necessário usar todas essas massas no dia a dia, como eu disse, é mais fácil, né? Você acaba usando 2 ou 3 massas para se chegar a um bom resultado, tá? E nós temos tido algumas dificuldades em relação a brilho, em relação a manusear esse material, e vou mostrar que ele é bem simples de ser feito, não é nada difícil, e eu vou mostrar exatamente como eu faço. Então, depois de injetar a pastilha, depois de dar todo o acabamento necessário, ela vai sair aqui com esse aspecto, né? E o que eu faço? Eu costumo fazer uma primeira queima, seria uma queima de recristalização, embora isso não seja pedido no manual da pastilha, do produto, eu gosto de fazer. E como eu faço? Inicia a temperatura inicial em torno de 450 e eu vou subindo até o patamar de 840 graus, certo? Com 45 graus por minuto, pode ser sem vácuo, e vou manter essa temperatura 2 minutos. Por que é importante você fazer essa queima de recristalização? Para você recompor a estrutura, a superfície, tendo em vista que você passou broca, você passou pedra ali, pode ter criado alguma fissura. Então eu gosto de fazer essa queima só para recompor a estrutura. Para quem viu a primeira parte, aquela parte dos testes, foi provado que ela não tem uma alteração dimensional, certo? E ela está sendo levada a uma temperatura máxima bem abaixo da sua temperatura final, que é algo em torno de 895, 900 graus, tá? Então 820 graus não vai fazer nenhuma alteração dimensional da peça. Depois que eu fiz essa queima, ela vai sair polida, é óbvio. O que eu faço? Vou no jato e jateio novamente a estrutura para que ela tenha esse aspecto sem brilho praticamente, né? Fica uma superfície polida e pálida. Então isso é o importante para mim. Feito isso, eu não vou começar já a fazer a minha maquiagem nesta estrutura. A primeira coisa que eu faço é dar uma mão de glaze nela. Primeira coisa, eu vou hidratá-la com o líquido próprio para stain, que é o Diluting Liquid. Esse aqui é o líquido de glaze da realidade, certo? Quando a cerâmica já estiver hidratada, eu vou usar ela. Agora, porventura, seque, que é normal, às vezes você vai abrir o potinho do Lucipace e ele está seco, porque isso se trata de uma cerâmica líquida, você tem que usar esse líquido que chama Refresh. Isso é importante para reativar a cerâmica, certo? Essa é só uma gotinha mesmo. E depois você vai colocar mais uma gota dessa para trabalhar. Então a primeira coisa que eu faço é dar uma leve hidratada nessa estrutura. E observe que não é para encharcar ela com líquido, é só para dar um pequeno brilho, uma hidratada de leve. Pode observar que não tem aqui excesso de líquido, única e exclusivamente reidratá-la. Eu fiz aqui uma base de corpo, aqui simulando um troquel na cor A3, para facilitar a minha estratificação. Geralmente nos meus trabalhos, quando eu faço dessa forma. Eu procuro saber qual a cor do preparo, e embaixo dessa peça eu vou colocar uma resina simulando a cor do substrato, e a partir disso eu vou começar a minha maquiagem, certo? Então a primeira coisa que eu faço
Vou usar LN, esse seria um neutro, né? É o glaze na realidade, do Lustre Paste da GC Initial. Então essa é a primeira camada que eu vou dar. Nada também brilhoso, para deixar com volume. Vou passar um pouquinho aqui. Toda a estrutura da peça. E essa é a minha primeira queima. E isso é uma vantagem, você fazer uma queima primeiro de glazer. Até porque isso pode me poupar lá no final de queimar novamente. De ter que dar um novo glazer. Vocês vão observar que ela já vai saindo ao longo das queimas bem brilhosa. Então nada de excesso aqui, ó. Eu vou vibrando, o que for excesso, eu tiro. Ela tem um aspecto assim meio arenoso. Tá? É a primeira percepção que todos vão ter. Mas com as suas queimas, vocês vão perceber que não vai ficar nenhum grão aqui, que ele vai ser fundido em cima da estrutura. Então essa daqui é a minha primeira queima, certo? Queima de glazer. E de que forma eu vou proceder? Temperatura inicial, 550. Taxa de elevação, 55 graus por minuto. Temperatura final, 810. Eu vou queimar esse glazer no máximo dela. No máximo que é possível queimar. Ele tem uma variação entre 755 até 810. Dentro desses patamares, eu não vou ter perda de material. Se você observar o manual dela, vai falar para fazer em 770. Pode ser feito também. Mas a forma que eu me adequei melhor foi nesse sentido. Porque a estrutura já vai saindo com brilho já nessa temperatura. E manutenção de 1 minuto. Então essa é a minha primeira queima. Vou mandar para o forno. É muito rápido esse forno. Ele vai queimar em 1 minuto, até parece, né? Eu já fiz programado etapas para não ter que ficar colocando em forno, esperando. Então, feito isso, foi para o meu forno, queimou. Ele vai sair com essa consistência, certo? Pode observar que já sai com um brilho já. E o que eu tenho que tomar muito cuidado é o tanto de líquido que eu coloco. Às vezes as pessoas me ligam, ou mesmo nos cursos, puxa, não deu brilho, ficou áspera, ficou sem brilho. É porque não fez a mistura ideal. O ideal numa mistura de glazer é manipular e ele tenha esse tipo de consistência, que você puxe e ele venha um pouquinho no pincel. Ó. Aqui poderia estar até um pouco mais líquido. Por exemplo, assim, ó. Eu vou manipular e puxar. Agora, se ele fica muito com líquido, aí realmente não pega brilho. Então, isso é muito importante, a consistência com que você vai deixar essa estrutura, né? Então, feito isso, será que eu tenho necessidade de hidratar novamente, aqui agora com líquido, com diluting? Não tem necessidade, porque ela já tem uma superfície mais lisa. Então, a partir disso, eu vou começar a fazer minha estratificação aqui com essa massa. E eu vou fazer uma base A. Então, para se chegar na base A, eu vou fazer uma mistura. A própria base A, o base B e o efeito 8, Olive. Certo? Por que? Você vai me perguntar por que eu estou fazendo essa mistura. Do meu ponto de vista, a base A, ela puxa um pouco para o marrom. E próprio curso que nós fizemos de oficialização de consultoria na Bélgica, nos foi orientado a fazer uma mistura. A princípio, o base A com um 8. Mas mesmo assim eu ainda percebi que ficava um pouco amarronzado. Então eu coloquei uma mistura, 3 partes iguais. L8, base A, L8, base A e o LB, a base B. Essa vai ser uma mistura mais fiel, mais próxima de uma matiz A. E outra coisa que me perguntam, como fazer esta maquiagem? Do meu ponto de vista, também não é possível fazer na técnica do esfregaço, porque isso daqui é uma cerâmica líquida, certo? Ela é uma cerâmica que tem uma certa consistência. Ela não é um líquido mais
aquoso, ele é mais arenoso. Então, se eu for tentar fazer uma técnica de esfregaço aqui, eu já percebi que não funciona. E quem faz nessa técnica também teve dificuldade. Então, tem que ser feito na técnica de deposição. Ou com um pincel, certo? Que eu vou começar a maquiar aqui por essas regiões proximais. Coloco ali uma gotinha, ó. Aqui. Posso pôr outra aqui. E começar a depositar esse stem, essa cerâmica líquida. Ou então nessa técnica, que eu gosto muito de usar, com uma ponta de zircônia ou de vidro, como se fosse passar um opaco em uma metalocerâmica. Eu pego ela aqui com um pouquinho de líquido e eu vou depositando aonde eu quero. E o legal nessa técnica, que eu percebo, é que ela não fica manchada. Vou passando sutilmente desta maneira. Ou com o pincel, vai da habilidade do que você quer usar, que você está habituado. Então essa base aqui, eu vou passar nessa região proximal. E observe, não pode ficar manchado, tá? Ficou manchado, puxa, matou o trabalho. Tem que começar do zero, é jatear e fazer tudo de novo. Então aqui a primeira é isso. Eu gosto de fazer primeiro a matiz e queimo, para ver se eu cheguei no resultado esperado. Vou fazer essa mesial aqui, ó. Só que claro que eu não vou fazer só essa região, eu vou colocar um pouco mais em alguns pontos. Por exemplo, eu vou trazer aqui até o terço, um pouco acima do terço médio. Trazer bem sutilmente, como se fosse um degradê. E eu vou evitar colocar em cima dessas arestas. Essas arestas eu vou deixar a própria pastilha exposta, para me ajudar depois na ilusão do esmalte aqui, né? Então coloquei um pouquinho e vamos lá. E vai maquiando, né? Observe que eu não estou passando em cima da aresta, da área ali de espelho, ó. Eu vou fazendo como se fosse um degradê mesmo. Eu vou trazendo para a borda incisal e vai diluindo, ó. Certo? Ah, posso deixar um pouquinho mais aqui, ó. Mais escuro. E uma vantagem desse kit é que a cor que eu fizer aqui é a mesma que vai sair depois de queimada. Ela é bem previsível. Aqui a mesma coisa. Deixar a aresta exposta. Então, essa é a primeira queima que geralmente eu faço. Dou uma vibradinha aqui de leve, para que não fique nenhuma mancha, né? Ó. Se eu perceber que algum lugar está empoçado, eu vou lá e tiro o excesso, certo? E eu vou comparando aqui com a minha escala, ó. Ah, precisa de mais cor? Vamos fazendo, ó. Eu acho que não. E eu tenho que levar em consideração a cor do substrato, né? Eu tenho que levar isso em consideração. Fazer em cima de um modelo de gesso, de cor verde, laranja, vermelho, preto, independente a cor que vai ser feito, isso vai interferir no meu resultado. Então eu gosto sempre de fazer com gesso ou branco, ou um gesso creme, amarelo, dessa tonalidade que me favorece o trabalho. Certo? Então essa vai ser a minha primeira queima. Então eu gosto de queimar para fixar e não misturar a próxima etapa, que seria um esmalte aqui. Então dessa maneira eu vou tirar e vou mandar ao forno.
Pode ser checado também em cima daquela matriz em resina, para ficar um pouco mais visível, né? Mais fiel ao resultado final que eu quero alcançar. Aqui. Vou colocar aqui só para que vocês percebam. Ó. Por exemplo, assim, ó. Ah, preciso escurecer mais um pouquinho, então eu venho aqui agora e posso fazer mais um pouco, tendo a necessidade. E vai trabalhando em cima. Certo? Então essa daqui vai ser a minha primeira queima de fixação de matiz. Pronto, já queimou, viu como é rápido? Feito isto, esse aqui será o resultado. Observe que ela já vai saindo com brilho. E eu vou checar a cor, olha. Certo? Está muito próximo aqui já. Por exemplo, há um caso que eu estou fazendo de canino a canino. Observe que aqui já ficou muito parecido a cor já. Já deu um destaque de matiz e borda em sisal. Então, feito isto, eu vou fazer o que agora? Eu vou usar uma massa para que seja o meu esmalte. Eu vou usar o L6. O L6 é um Dark Blue, certo? Como é um dente A3, eu posso usar essa tonalidade. Se fosse um dente A1, B1, eu usaria o L5, que é um Light Blue, para fazer a borda incisal. Claro que cada caso é um caso e tem que ser avaliado. De repente eu posso misturar um azul com cinza. Tudo isso, quem diz, é o trabalho, é a foto. É o que eu me propus a fazer. Não que isso seja uma regra, uma massa de bolo e tem que ser feito dessa forma, não. Então tudo tem que ser calculado, tudo tem que ser estudado. Então para fazer aqui agora, eu vou usar essa massa, que é o L6, e vou fazer aqui, ó. Vou passar aonde não tem stain da base A. Eu vou passar em cima novamente da pastilha. Bem sutilmente, olha. Eu vou evitar pigmentar o amarelo. Porque aí vai dar um tom sobre tom e a cor é diferente. Olha como acinzenta ainda mais. Então aqui aonde tem a massa eu não vou colocar. Só vou colocar aonde a pastilha ainda está exposta. E eu gosto primeiramente de fazer a matiz para que eu não misture aqui também. Porque qual é o seu risco de eu misturar o azul, o Dark Blue, com a matiz A? E eu tenho um resultado diferente do que eu espero. Então vou aqui, ó, sutilmente. Não gosto que apareça, porque se aparecer vai ficar gritante depois, né? Então, bem sutil, ó. Vou fazer a mesial. Sutilmente. E já começa a dar um aspecto de profundidade nessa região. Aqui também, ó. Exatamente onde eu parei a basear. Estou evitando colocar sobre um contorno, ó. Já vai dando um aspecto de translucidez. Uma vibradinha de leve, ó. Olha aqui onde está empoçado aqui, eu posso tirar. E aqui o resultado, ó.
para se chegar na cor, ó. Ah, tá muito, vai mexendo, vai tirando. Tirando, colocando, fazendo com carinho, né? Maquiagem hoje é uma técnica muito utilizada, vem dominando aí o setor do silicato. Tem muita gente boa fazendo ótimos trabalhos aí com maquiagem. Às vezes é até difícil de dizer qual é maquiado e qual é estratificado. Ó, aqui é um excesso. Então de forma bem sutil, ó. Correto? Ah, se eu quisesse ter deixado mais acinzentado. Puxa, eu poderia ter usado aqui um light gray, que também é possível deixar um pouco mais acinzentado. E aqui seria a minha segunda queima. Tá? Vai para o forno. Como vocês sabem, aqui o forno é bem rápido, né? Antes de ir para o forno, eu posso checar na matriz de resina que foi feito aqui. Desta forma. E vai para o forno. O resultado que tem que sair é esse aqui, ó. Então você vê que é bem previsível, da forma que você coloca, ele acaba saindo. Essa é uma vantagem aqui desse kit, ó. Ah, faltou um pouco mais de cor. No modelo sim, mas é aqui na matriz de resina. Já fica mais próximo. Assim, ó. Por isso que eu falo que o gesso acaba enganando. É bom sempre ter uma matriz em resina para que você perceba o que está sendo feito. Depois que eu fixei isso, eu vou fazer uma área de translucidez aqui na borda incisal com o Dark Gray. O Dark Gray é o L4. Eu vou fazer uma maquiagem aqui nessa região incisal, para deixar um aspecto de translucidez, certo? Essa primeira queima que eu fiz de dentina e esmalte, para quem tem habilidade, já é possível fazer uma queima só. Eu estou fazendo aqui passo a passo para mostrar aonde usar cada cor, certo? Mas essas duas primeiras queimas é possível fazer em uma queima só, tá? Sempre tomando muito cuidado para não misturar uma massa com a outra, que o efeito pode ser ao contrário, né? Então aqui agora eu vou pegar um pouco Dark Gray e eu vou maquiar essa região incisal. Esta região aqui foi em excesso, né? Foi muito. Se eu queimar dessa maneira vai ficar muito evidente depois. Então eu vou espalhar isso que eu coloquei, ó. É importante que o pincel seja bem fino agora. Eu coloco um pouco em excesso para dar acabamento e tirar aqui o que estiver a mais, ó. Assim. Então vamos lá. Tira um pouco aqui do excesso. Para criar ali uma área de translucidez. E vai trabalhando, ó. Bem ali na borda incisal, ó. Faz como se fosse a moldura de um quadro aqui, ó. Bem fininho, bem sutil, ó. Eu não quero que isso aqui seja gritante, que apareça demais aqui. É bom que seja uma camadinha bem fina, ó. Trabalhar no modelo, ó. Ah, manchou? Vai ali e tira, ó. Líquido para deixar um pouco mais fluida.
Então nessa região eu posso usar essa massa, Dark Gray. Bem sutil, bem pouquinho, ó. Ó que se coloca excesso como marca, ó. Então sempre pouquinho. Assim, ó. Maquiagem é para não aparecer, né? O que aparece muito, com certeza vai ficar chocoso depois, ó. Tá? Desta forma. Queimei novamente. Foi pro forno. Forno rápido, né? Queima aqui 1 segundo. Ele sai nesta situação, ó. Sutil. Deixa eu colocar uma cola só para não cair. Então agora esse é o resultado, né? Olha lá, bem sutil, nada exagerado. A partir do momento que exagera, aparece muito. Vou comparar aqui com o meu dente de escala, ó. Poderia até estar um pouco mais amarronzado aqui. Mas checo também na matriz de resina. Ó, novamente. Aqui já é outro resultado, é diferente do que está no modelo, ó. Ele ficou um pouco mais escuro. Isso é importante até para ajudar o dentista a escolher o cimento correto, né? Ou mais claro ou mais escuro, isso vai ajudar também, ó. Certo? Então a próxima etapa, depois dessa área de translucidez, eu posso usar mais algumas cores. Por exemplo, o 8 oliva, eu vou colocar ele nesta região aqui, ó. Bem no terço mediano, incisal. Oliva, ele é meio esverdeado, seria um crackline. Vou usar aqui nesta região. Vai dar um aspecto também de maior translucidez. Assim, ó. Parece que ficou mais translúcido, ó. Aqui foi demais, ó. Então eu tiro o excesso. Certo? E do lado dele, agora um pincel novamente bem fino, eu vou usar o Vanilla, que é o efeito 1, L1. Essa cor aqui é um cremezinho. Eu vou passar aqui nessa borda incisal para criar um efeito halo nessa região. E é incrível como acaba acendendo todo o resto do que foi feito. Assim. Bem sutil, ó. Ó como acaba acendendo ainda mais, ó. Ah, foi em excesso? Tira na vestibular. Eu quero só ali na borda incisal, ó. Bem na borda incisal. Assim. E do lado do oliva, eu posso fazer pequenos riscos para criar um contraste entre o translúcido e o opaco. Esse Vanilla seria uma superfície mais opaca. Pouquinho, né? Posso fazer uns pequenos riscos nessa região. Assim. Do lado aqui também. Bem sutil, bem pouquinho, ó, quase nada. Que é para criar um contraste entre o translúcido e o opaco.
assim. Eu poderia fazer mamelos também com essa massa, criar um efeito aqui de mamelo. Ó. Aqui. Vai do que tem que ser feito, né? É muito legal você poder fazer só o que você quer, mas o dia a dia não é assim, né? O dia a dia impõe limites. Então, um pouquinho mais aqui, ó. Certo? Eu posso usar também o Vanilla, perdão, o Light Blue, que é um azul mais luminoso, nessa região aqui de bode incisal, ó. Olha como ele já marca bastante. Se fosse uma cor A1, B1, é melhor usar esse azul light do que o dark. Bem pouquinho, ó. Então dá um aspecto de translucidez, né? E vou olhar novamente aqui na minha escala, ó. Aqui tem uma visão melhor. Digamos que eu quero fazer uma trinca. O que eu faria com uma trinca? Próprio Vanilla, eu tenho que brincar uma cor clara com uma escura. Então eu posso pegar vindo desde lá de cima, bem fininho, ó. Um branquinho, ó. Assim. Ó. Só que ele só vai aparecer mesmo se tiver algo para fazer um contraste com ele. Deixa eu melhorar aqui, ó. Certo? Ó. Por exemplo, eu posso pegar o efeito 9 agora, que é orange. E posso passar do lado desse vanilla. Bem sutil também. Ele vai ficar mais evidente agora. Ó. Ó como ele fica mais evidente você sobrepondo uma cor clara e uma mais escura, ó. Certo? Assim. E desta maneira ele vai para o forno. Posso usar o orange também, se eu quiser essa região cervical aqui, ó, intensificar um pouco mais, aí já tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Mas criar uma transição aqui entre esmalte e dentina, ó. Eu acho que fica legal também, ó. Assim. E vai pro forno. Forno a jato, né? Rápido. E ele sai dessa maneira. Deixa eu limpar aqui. Vou checar na minha escala, né? De cores. Então observem que ele fica muito próximo, ó. Ficar próximo, tem que ficar igual, né? Não tem essa, ó. Observe que a cervical que eu coloquei um pouquinho do laranja apareceu um pouco mais, mas o importante é que ele fique na escala. Vou checar na matriz aqui agora com resina para ver o resultado final que eu alcancei. Opa, deixa eu colar que é melhor, né? E todas as queimas, todas, foram feitas na mesma temperatura. Temperatura inicial 450, desculpe, 550. Temperatura final 810.
taxa de elevação 55 graus por minuto, 1 minuto de manutenção. Tá? Então aqui o resultado final. Ficou um pouco mais acinzentado ali até porque eu coloquei, mas se fosse para fazer um dente de escala mesmo, eu não colocaria aquele cinza. Eu só coloquei para mostrar que é possível se fazer uma área de translucidez. Certo? Esse é o resultado final realmente que eu quero. Assim. As vantagens, então, deste kit é a previsibilidade, a facilidade de trabalhar com algo previsível, já imaginando realmente a cor final que vai ser feita. Não tem a surpresa de ter que queimar para depois ficar esperando sair na cor, ou 2, 3 queimas aí de matiz. Aqui com um sistema desse já é possível você fazer uma única queima de matiz. Outra massa interessante também é essa LV, que é uma massa de valor. Digamos que eu quero baixar um pouquinho o tom aqui, eu conseguiria com essa massa. Ela é muito parecida também com o branco. Observe que aquela está seca. Eu tenho que usar então para reativá-la, refresh. E depois um pouco mais de dilute liquid. Então esse é um kit só de maquiagem. Você encontra eles aí nas dentais, né? É bem simples de se trabalhar. Como eu disse, a grande vantagem é a previsibilidade. Se eu quisesse fazer algum volume aqui com ele, é possível, tá? Mas aí é fora da questão, porque do meu ponto de vista, a maquiagem, essa microestratificação, é diferente dos outros sistemas que você pode fazer volume, que ele tem um recurso maior para isso, né? Esse é único e exclusivamente para maquiagem, que acaba facilitando aí o dia a dia, tá? Eu vou fazer aqui um pequeno e-book depois com todas essas informações, certo? Do passo a passo que foi feito aqui novamente, para que todos percebam quais cores foram usadas, quais massas são indicadas para cada ponto, certo? E eu vou enviar isso a GC, depois eles vão pôr uma forma aqui de como vai ser enviado para quem tiver interesse. E eu mesmo posso disponibilizar aí no Facebook, no Instagram, o passo a passo dessa estratificação, certo? Espero ter contribuído aí com vocês com um pouquinho. Eu sei que fazer isso aqui rápido acaba ficando às vezes algum detalhe, mas espero que não tenha ficado, que tenha percebido, que tenha sido de forma clara aqui a explicação, certo? E saindo aí esse pequeno PDF vai ficar mais fácil. Então, agradeço aí que todos tenham visto esse vídeo. Espero ter ajudado um pouquinho aí no dia a dia e espero vê-los em algum curso aí por esse Brasilzão, né? Então, desejo a todos um ótimo dia. Muito obrigado.